todos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma reflexão e hoje quero falar sobre o perdão. Tenho estudado por esses dias o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e fala muito sobre o perdão. Então vamos falar sobre a prática dele, tá? Para iniciarmos, vou fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre querido, que nesse momento possa amparar a todos aqueles que estão passando por alguma necessidade. Senhor, passa tuas mãos dadivosas onde houver dor, tristeza, restabelecendo saúdes, curando onde houver necessidade e onde houver merecimento. Que Jesus, nosso Mestre, governante do nosso planeta, possa olhar por todos nós, como sempre nos olhou, e dar-nos a luz para caminhar no bem e no progresso. Ampara todos aqueles que estão conosco hoje, assistindo, ouvindo as nossas reflexões. Que assim seja. Muito bem. Para tal, essa reflexão, eu me baseei num livro, faz tempo que eu não uso esse livro. O Evangelho é um Santo Remédio. É muito legal esse livro, é de Josival Carneiro e tem várias reflexões importantes com temas legais. Então, pegando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando começa o capítulo 10, ele tem o subtítulo de Perdoai para que Deus vos perdoe. Tem 4 passagens ou 3 passagens bíblicas ali, e eu gostei de pegar 2 para a gente refletir hoje. A primeira, em Mateus capítulo 6, tem assim, ó: se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Então, quando eu peço no Pai Nosso, na oração, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Então, eu tenho que perdoar o outro para poder pedir perdão pela minha falta, né? E ele continua: mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. E ele tem mais uma passagem, que é uma conversa de Jesus com Pedro. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus capítulo 18. Então a gente precisa lembrar que o perdão é sempre infinito. Mas há 2 formas de perdoar: aquela dos lábios e aquela do coração. A do coração é grandiosa, é nobre, generosa. Ela não fere o outro, ainda que ele tenha toda a culpa, tá? A gente não tá ferindo, magoando, mais ainda ao pedir perdão, por exemplo. E a dos lábios, a gente impõe a outras situações humilhantes, faz ele sentir o peso do perdão. No livro Vivendo o Evangelho, que eu gosto também sempre de estudá-lo, para abordar sobre esse capítulo, nós temos um título chamado Perdão de Cada Dia. Vou ler para vocês. São muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, hostilidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão, negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da sogra, inconveniência do vizinho,
destempero verbal no trânsito, agressividade gratuita. Não parece que ele está dizendo exatamente várias situações que acontecem com a gente no dia a dia? E aí ele fala assim, ó, é verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. São pequenas coisas no dia a dia, e que se a gente não perdoar, se a gente não relevar, deixar passar, vai ficar magoando, vai ficar ferindo. E aí ele fala, apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daquele que te compartilha a convivência. Essa é a prática do perdão que eu trouxe hoje para a gente refletir. Pequenas questões no dia a dia, a gente já pode ir praticando. E aí ele tem um outro item que é um poeminha bem legal, que chama É Perdão. Assim, ó, mágoa adoece, perdão recupera. Aversão envenena, perdão desintoxica. Vingança destrói, perdão restaura. Perseguição fere, perdão cicatriza. Rancor perturba, perdão equilibra. Melindre aflige, perdão alivia. Ofensa irrita, perdão acalma. Desprezo humilha, perdão exalta. Intolerância agrava, perdão facilita. Raiva agride, perdão conforta. É perdão a melhor escolha, pois revela esforço de elevação íntima, além de ser poderoso antídoto contra a intoxicação do mal. Veja bem, ele começa falando justamente sobre que a mágoa nos adoece. E a gente já ouviu falar bastante sobre a raiva traz doença para a gente. Ela realmente, esse sentimento faz mal para o nosso corpo físico, para o perispírito, para a moral, tudo que a gente quiser ver. E aqui, no Evangelho Santo Remédio, no capítulo 1, trouxe o título de Perdão faz bem à saúde. Então é esse o ponto que eu quero pegar hoje sobre essa prática do perdão. E aqui o autor traz sobre uma pesquisa médica recentemente, ela é de 2000, ano 2000. Então ela é uma pesquisa de 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, mas extremamente atual, extremamente importante, porque não é comum a gente pensar sobre isso, pensar sobre o quanto a raiva, a mágoa nos adoece. E ele fala que o perdão sincero, com real esquecimento do fato, produz bem à saúde das pessoas que perdoam. Esse trabalho é do psicólogo Fred Luskin, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi publicado no Brasil com o título O Poder do Perdão. Ele é um doutor em aconselhamento clínico e psicologia da saúde. E ele criou, em 1999, um projeto chamado Projeto para o Perdão. Nesse projeto, ele mostra que remoer essas mágoas, esses rancores que já aconteceu, ou viver e ficar em função disso, não apenas atravanca a mente e as possibilidades de ser feliz, mas derruba o sistema imunológico. Olha que interessante. Abre portas para o câncer e toda sorte de infecções. Eu também já ouvi falar muito disso, que a raiva traz câncer. Ele informa que as mágoas endurecem o coração, ao pé da letra, e aumentam as chances de infarto. Luskin iniciou esse trabalho para ajudar pessoas acometidas por mágoa, convencendo a universidade a criar esse projeto.
E ele afirma que as mágoas são fontes de estresse e que perdoar é uma questão de treinamento. Olha que interessante. Por isso que gostei desse título de praticarmos o perdão. E aí eu fui buscar informações desse psicólogo sobre o que ele quer falar sobre essa questão do perdão. Ele traz para a gente os 9 passos para o perdão. Então, primeiro passo, segundo esse psicólogo, e a gente vai refletindo sobre cada passo. Ele coloca: saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então, relate a sua experiência a umas 2 pessoas de confiança. Se você analisar exatamente o que aconteceu e o que você sentiu, você vai conseguir perceber o que está de errado na situação. E muitas vezes eu gosto de falar isso, de sempre tentar olhar o que aquilo que o outro fez para mim tanto me incomodou. Por que que aquilo que ele fez mexeu comigo? Eu gosto de refletir sobre isso. Segundo passo, aí ele fala também no primeiro passo para a gente compartilhar com outras 2 pessoas de confiança para refletir melhor sobre o ocorrido, para aquele olhar do outro trazer para a gente. Mas a gente tem que estar aberto para escutar, tá bom? Segundo passo, comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber da sua decisão. Então você perdoa, você não precisa ir lá e pedir perdão. Se você acha necessário colocar que você está perdoando aquela pessoa, às vezes a pessoa nem sabe que fez o mal para você, mas é o perdão que você tem que sentir. Terceiro passo, entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente, olha só o que eu acabei de falar, reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, mas se tornar cúmplice dela. O que você procura é paz. Então, o perdão, perdoar a situação vai te dar paz, vai te dar sossego sobre aquela situação. Quarto passo, tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico de que você está sofrendo agora, e não daquilo que te ofendeu ou te agrediu 2 minutos atrás ou 10 anos atrás. Então, se acontecer, resolva logo. Não deixe ficar remoendo muito tempo essa mágoa e essa dor. Quinto passo. No momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para se acalmar. Então, aqui ele só fala técnicas, mas você pode fazer uma respiração mais bem profunda, de puxar pelo nariz, soltar pela boca. Isso dá uma oxigenada no cérebro, vai ajudando a se acalmar. Pode colocar uma musiquinha relaxante para só ficar escutando, ouvir uma prece, ler uma prece. Pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler as preces lá na coletânea de preces do fundo, ler alguma para tentar se controlar, se acalmar. Abrir o Evangelho ao acaso e ler um texto. Sexto passo. Desista de esperar de outras pessoas ou de sua vida coisas que elas não escolheram dar a você. Não espere do outro, não espere da vida, é você que tem que reagir. Você sofrerá se exigir que essas coisas aconteçam quando você não tem o poder de fazê-las acontecer. Então, você tem sim esse poder de fazer acontecer com você mesma. Você não consegue mudar o que o outro pode fazer ou o que a vida pode te trazer. Você tem que agir por si mesmo. Sétimo passo. Coloque sua energia em tentar alcançar seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outros caminhos para seus fins. Então pare de remoer a mágoa, fica pensando nela e mude seus pensamentos para que você esqueça, vá perdoando, vá se acalmando, mude o pensamento. Oitavo passo.
Em vez de se concentrar nas suas mágoas, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. Muitas vezes a gente se pega em momentos tão amargos, tão tristes, e você pode estar num lugar lindo, mas você está se remoendo e triste por dentro que você não vai ver a beleza ao entorno seu. Abra seus olhos, veja onde você está, veja as belezas ao redor, veja o que você pode usufruir daquele ambiente, daquele meio, para que isso penetre em você mesmo, sabe? E faça você se sentir melhor, se sentir belo, se for o caso. 9º passo: modifique a sua história de ressentimento, de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. Porque se você pensar no ato heróico de perdoar a pessoa, aliás, de se auto-perdoar também numa situação, você para a vitimização do problema, se ficar se culpabilizando cada vez mais e se colocar no papel de vítima, ai, coitadinho de mim, mas não, de herói, porque eu passei a superar, eu encarei a situação, encarei o fato, abri minha cabeça e melhorei essa questão. Então, o nosso psicólogo aqui do nosso estudo, Luskin, ele cita um provérbio árabe muito legal. Ele fala assim, ó: confie em Alá, mas amarre seu camelo. Então, isto é, não guarde mágoa, mas tenha cuidado. A gente pode perdoar, ele diz, Bin Laden, para não viver de amarguras, mas se deve fazer todo o possível para se proteger, encontrar Osama e entregá-lo à polícia. O psicólogo, nessa época, ele estava trabalhando com o pessoal vítimas do atentado lá das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, que, aliás, estamos aqui na data de 11 de setembro, né? E quantos anos já? Uns 12 anos já que aconteceu, né? Então, ele fala para as pessoas perdoar o Bin Laden e não ficar das amarguras, se proteger de todas as formas, mentalmente, psicologicamente, porque muitas pessoas naquela ocasião, por perda dos entes queridos ou por ter sofrido alguma coisa no atentado, ficou com essa raiva, ficou com essa mágoa. E ele também, o livrinho, né, do Santo Remédio aqui traz também que nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, também fizeram uma pesquisa, os médicos, e eles descobriram que quando se guarda mágoas ou rancor, mais de 9 entre 10 pessoas experimentam um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da sudorese, e maior quantidade de hormônios que anunciam estresse. Olha que interessante. E o nosso texto traz o seguinte, finalizando ele assim, ó: Jesus ensinou-nos a volver a outra face. Perdoar não apenas 7 vezes, responderam uma pergunta, mas 70 vezes 7. Perdoar é esquecer. Então, é apagar aquela mágoa, é perdoar e esquecer o ressentimento e seguir adiante. Porque não vai prejudicar o outro você ficar magoado e ele que fez a questão com você, né? Ele que fez um mal para você. Só que se você não perdoar ele, a mágoa fica em você. O sentimento está em você, é você que perde. E, finalizando, nós temos no capítulo 10, lá nas instruções dos Espíritos, o Simeão, falando em 1862, sobre o perdão das ofensas. E ele coloca assim para nós: Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Então, concluindo, né? Não é o perdão dos lábios.
Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Então, se eu falar só dos lábios, que eu estou perdoando, mas o meu pensamento, a minha mágoa ainda estiver aqui, Deus sabe como é que a gente está pensando ainda, né? E ele continua: fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo, nas palavras de Jesus, né? Então, se eu nada tiver contra meu próximo, vou ficar mais leve, mais feliz, menos mágoa, menos sentimentos rancorosos e vou ficar bem fisicamente, como o nosso estudo aqui trouxe para nós, os estudos médicos. Fisicamente, eu não vou abalar o meu corpo físico e nem meu espírito, porque a mágoa e o pensamento negativo e ruim vai mexer com tudo isso. Então, pratiquem o perdão. Nas mais corriqueiras coisinhas como a gente começou hoje. No dia a dia, e quando houver uma ofensa muito maior, muito mais agravante, vamos dizer assim, já possamos estar preparados para a prática do perdão. Então fiquem todos com Deus. Espero que essa reflexão tenha ajudado vocês a pensarem um pouquinho nessa prática e fazer sempre o bem para si mesmo, além do fazer o bem para o próximo, mas também nos ajudarmos, né? Melhorar a cada um de nós. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, até mais. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares
onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante. Que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento,
ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.